Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Hoje nós vamos conversar sobre este curioso e cativante clássico, O Estrangeiro, de Albert Camus, pai do movimento filosófico intitulado de absurdismo. Pode um homem matar e não sentir nada? Quem foi Albert Camus? O que é o absurdismo? Fique comigo até o final e vamos descobrir juntos. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, então aproveite e já se inscreva no canal, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos semanalmente. Deixe sua curtida. Lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links abaixo, você apoia o canal com uma pequena comissão sem pagar nada a mais por isso. Desde já eu agradeço o seu apoio. Albert Camus nasceu em 1913, na Algéria, enquanto colônia francesa, e faleceu jovem, em 1960, com 46 anos, antes de completar os seus 47 anos, na França, através de um acidente de carro, onde ele estava no banco passageiro, e o carro colidiu contra uma árvore e ele perdeu então sua jovem vida. Albert Camus sempre foi mais progressista, mas por um lado ele foi um vocal crítico do Stalin, né, da Rússia soviética. Ele era contra qualquer tipo de totalitarismo e ele foi o pai da filosofia intitulada de absurdismo, uma tese filosófica bastante curiosa que muito tangencia o niilismo do Nietzsche, né? Ambas acreditam que a vida não tem sentido. Mas eu fiz várias pesquisas, tá, pessoal? Não sou, de novo, sempre repito isso, não sou filósofo, nem psicólogo, sou administrador de formação, sou um entusiasta aí da filosofia, da literatura, das artes. Eu fiz a minha pesquisa e me parece, me corrija se eu estiver errado, mas o Nietzsche ele se aproximava mais do materialismo histórico marxista. O que isso quer dizer? Pelo meu parco entendimento, uma espécie de um determinismo, né? Onde assim, um certo fatalismo na vida, não há muito o que se fazer para reverter esse absurdo da vida, né? O Nietzsche já é talvez mais complacente com tudo isso. Ele tem o conceito de Übermensch, que é o homem criar os seus próprios valores morais, mas é um pouco esquisito no sentido de que o Übermensch do Nietzsche não é exatamente a Madre Teresa de Calcutá, Moisés, Jesus, não é nenhuma dessas figuras, e está mais aproximada de Júlio César, de Napoleão. Ele mesmo admite, ele fala assim, esses são os verdadeiros Übermensch, homens conquistadores, né, ambiciosos, e que de vez em quando vão fazer coisas questionáveis moralmente para atingir os seus objetivos e avançar seus grandes ideais. E acho que o Albert Camus viu em tudo isso críticas, né? Assim, mas ele sempre muito respeitoso, né? Muito admirador do Nietzsche. Inclusive, o Nietzsche foi falsamente utilizado pelo nazismo, né? Na criação de uma raça ariana superior, como o ideal de Übermensch, né? Mas o próprio Nietzsche se declarou veementemente contra o antissemitismo, né? Ele era contra as religiões, mas ele jamais era contra as pessoas em si. Ele era contra os sistemas religiosos, qualquer um que fosse. Inclusive ele era mais crítico até do cristianismo. E Albert Camus defende ele dizendo que o nazismo fez uma interpretação falsa de suas ideias, mas ele admite que esse materialismo, esse determinismo é um problema filosófico. O que é o absurdismo, afinal? Ele enxerga a vida como um absurdo, como algo irracional, e ainda mais exacerbado pelo fato de que o homem é um ser racional. Então, como conciliar essa busca de sentido pelo homem em um mundo que aparentemente não tem sentido? Evidentemente, ele era ateu, porque quem acredita em Deus já acredita que o mundo em si tem um propósito. Mas um ponto, né, que tanto Nietzsche e Camus talvez vão fazer juntos contra Dostoiévski é que dá para ter um mundo sem Deus. Já Dostoiévski não, acha que a gente vai cair num niilismo absoluto, né, onde não há valores morais e cada um faz o que quer, uma selva, né? Mas pode-se argumentar que aqui neste livro o Camus tentou talvez levar sua ideologia ao extremo, né, do absurdismo, colocando aqui o protagonista Meursault, francês, nascido na Algéria, né, descendente de francês, o que eles chamam de pied noir, como um homem absolutamente nihilista, né, absolutamente apático a tudo que há na vida, né. A gente começa aqui com esse jovem Meursault, que perde sua mãe, estou falando aí das primeiras páginas, e ele não chora, não derrama nenhuma lágrima pela mãe. Na agência funerária perguntam se ele quer abrir o caixão mais uma vez para se despedir, né? Afinal, não sei se ele chegou a ver a mãe ou não. Ele fala, não precisa, não.
Aí ele toma um café, fuma um cigarro com a gente da funerária, todo mundo acha aquilo tudo muito esquisito, né? Ele diz que, obviamente, ele sente falta da mãe, mas é isso, assim, coisas da vida. E tanto é que no dia seguinte ele sai com a sua conhecida, que acaba virando namorada, aqui de novo, tá, pessoal? Tô falando os primeiros instantes, né, da narrativa, e vai namorar com ela no cinema, se banhar no mar. Pra ele, luta é uma coisa aí, né, desnecessária, para dizer o mínimo. E ele vai prosseguir ainda mais nesse niilismo e vai acabar cometendo um homicídio, né, de um árabe, né, a sua vítima é um árabe local, onde ele não vai sentir muito remorso. E até as razões do crime são muito obscuras, porque estava muito sol, estava muito quente, é uma coisa realmente muito esquisita. A gente se pergunta se poderia existir um Merceau, né? Assim, uma pessoa tão apática à realidade. Verdade seja dita que há coisas aí que incomodam ele. Ele não é uma pessoa completamente morta, assim, né? Um morto-vivo, um zumbi, que tudo tanto faz, né? Apesar de que em vários instantes é muito esquisito, assim, né? Tanto faz chorar pela mãe ou não chorar, matar uma pessoa ou não, já em si são coisas bastante absurdas, né? Um trecho que a namorada fala assim, você quer casar comigo? Ele fala, tanto faz. eu acho isso tão absurdo quanto, né? Mas verdade seja dita, tem coisas aí que incomodam ele. Por exemplo, pessoas que tentam convencer ele da religião, tem coisas que irritam ele. Então ele não é uma pessoa 100% apática à realidade, ele tem alguns amigos, ele tem aí algumas relações sociais, então ele não é uma pessoa absolutamente removida da realidade, mas em um certo grau, com certeza, muito maior do que a maioria das pessoas. Pode-se dizer que talvez exista um Merceau por aí, não é raro a gente ver criminosos com psicopatias graves, né, particularmente transtornos antissociais, onde a pessoa não sente nenhuma empatia pelo outro, mas aqui existe algo a mais, talvez um grau de, não diria esquizofrenia, mas existe o tipo esquizoide, né, alguém que está bastante removido da realidade, né, a ponto de não ser talvez grandemente influenciado por ela. Apesar de que o esquizoide, ele tem fantasias, né? Ele se imagina em outros lugares, né? E aqui ele se imagina em certos momentos em outros lugares. Enfim, não sei exatamente como analisar ele do ponto de vista psicológico. A dúvida é se esse personagem não é fictício demais ou se ele é real, se ele poderia existir. Mas talvez, existe, mas não seria a norma, com certeza. Seria alguma pessoa bastante doente. Não só pelo crime cometido, mas uma pessoa para a qual nada tem sentido, né? Ou quase nada tem sentido, né? É interessante que isso poderia entrar num debate, né, de livre-arbítrio versus determinismo, né? Será que o homem pode escolher aquilo que ele vai fazer? Ou será que isso tudo já é predeterminado pelas condições orgânicas e psíquicas dele? Esse é um debate que vai muito longe, mas eu diria que mesmo pelo lado determinista, mais frio, assim, né, onde a pessoa tem apenas a ilusão do livre-arbítrio, eu acho difícil você encontrar um ser humano que vai de fato falar assim, tanto faz eu escolher, porque afinal minha natureza já diz o que eu vou fazer, né? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer assim que por mais que, vamos dizer que não exista livre-arbítrio, a pessoa se ia escolher alguma carreira, ela ia escolher de qualquer jeito, ela pode pensar que ia ser talvez médico, engenheiro, advogado, mas na verdade ele já ia ser advogado desde que ele nasceu. Mas mesmo assim a pessoa vai querer escolher, vai querer entender o racional de cada coisa, né, e vai querer se aprofundar nas escolhas. Acho que similarmente nas coisas do mundo, é difícil você talvez imaginar alguém que está totalmente apático, né? A pessoa pode até tentar, né, dissimular isso, mas eu acho muito difícil alguém não ver sentido em nada, né? E justamente no absurdismo, o Camus ele propõe 3 caminhos, né? Um deles é o tirar a própria vida, que ele obviamente não recomenda. E tem outro que é o suicídio filosófico, que ele diz, né, que seria aí a religião, segundo ele, né, aceitar uma ilusão, aceitar alguma coisa aí que não existe como uma solução para achar, né, o significado na vida. E o terceiro seria meio que aceitar que a vida não tem sentido, mas ou tentar criar o próprio ou viver assim mesmo, aproveitando a vida. E aí até entra num debate, porque eu acho que é impossível a pessoa não tentar criar sentido, né? Eu acho que... Porque eu estava vendo ali, alguns dizem que Nietzsche dizia que sim, a gente tenta criar o próprio sentido, outros dizem que Camus não, que ele abraçava
o absurdo da vida sem tentar dar sentido, mas eu acho que isso é irrelevante. Acho que a pessoa sempre vai tentar dar sentido à vida, por mais que ela não acredite em Deus, ela precisa ter alguma coisa para se sustentar. Pode não ser Deus, mas ele vai atribuir um significado subjetivo à vida. Enfim, muitas filosofias por aí. Mas voltando à obra, é uma obra assim, com tudo isso que eu estou falando aqui, eu acho que é uma obra que te leva ao questionamento, é óbvio. Eu acho que é uma obra também que não necessariamente procura fazer um ponto, eu acho, assim, né? Não, ó, se você seguir o absurdismo, você vai virar um Mersô. Eu não senti isso, né? Eu acho que é uma teoria, assim, né? Se isso fosse levado ao extremo, acho que, de novo, também, ninguém é tão extremista, assim, né? As pessoas geralmente são bastante racionais. Mas eu acho, assim, que a proposta é muito legal. Mesmo que ela seja absurda, né, um personagem Mersô, não sei se ele existe assim, ou se existe, é um em bilhões, né, a proposta em si é muito interessante e bastante, o enredo, a escrita do Camus é muito envolvente, tanto é que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 57, se eu não me engano, aos 44 anos. Então ele escreve muito bem, é um livro curto, assim, é um clássico, tá, pessoal? Eu acho que assim, tem vários filósofos e várias análises por trás. Eu sou favorável a, claro, ler as análises, mas cada um acho que faz a sua. Acho que isso que, né, não existe uma resposta certa, né, nisso tudo. Eu acho que essa obra é um tanto quanto curta, de novo, né? Quando um clássico é bom, né? O problema às vezes é que ele é curto demais, né? Quando você começa a se apegar às personagens, tudo acaba e a gente tem que fechar o livro. Dito isso, eu gostei mais de A Peste, no sentido de que é mais longo, simplesmente por isso, e talvez ele explore o absurdismo de um ângulo mais realista, né? Aqui é um ângulo muito teórico, eu diria, difícil de imaginar esse homem, né? Apesar de que eu acho um exercício criativo fascinante, vale muito a leitura, e até por todo, né, o caso policial, tem julgamento e tudo mais, então eu acho que é um thriller de uma certa maneira, né? Ele é engraçado que apesar do personagem ser extremamente apático e até detestável em certos aspectos, eu diria que o enredo é muito envolvente, né? A gente vai lendo, isso aqui, eu falei com vários inscritos, me disseram que leram este livro em menos de 12 horas, né? Numa tarde só, e dá mesmo, porque a letra é grande, são poucas páginas. E eu gostei mais do A Peste de novo, né? Porque tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui o link na descrição. Eu diria que é um ângulo mais realista, inclusive o A Peste, ele foi, como ele trata de lockdowns, né, peste, né, ele tem o surto de peste em Oran, lá uma cidade aí na Argélia, ele foi um dos best-sellers durante a pandemia, né, acho que todo mundo quis buscar referências históricas a pandemias, mas vale muito a leitura aí, né. Ele trata, acho que é o absurdismo por um outro ângulo mais realista, assim, né? Mas tem a resenha aqui embaixo, eu não vou falar muito porque aqui o foco é o estrangeiro. E acho que o nome estrangeiro fica aí porque esse Mersô, ele é um estrangeiro à realidade, né? Ele tá alheio a tudo isso, né? Mas tem outros personagens aqui, tem o Raymond, tem o Masson, personagens bastante interessantes, violentos até, né? É bem curioso, assim, como ele vai se associando com todo tipo de gente esquisita, esse Mersô. E tem uma trama e tudo mais. Então eu acho assim, ele é um livro que em si, ele não tenta avançar nenhum tipo de filosofia, pelo menos não explicitamente, está implícita aqui, né? Então é uma leitura bastante fácil, bastante tranquila, mas que eu acho que permite muitas interpretações. É aquele tipo de leitura que dá pra gente discutir horas, né? E é uma leitura muito simples e gostosa de fazer. Então eu altamente recomendo. E comentem aí o que vocês acham de toda essa discussão, absurdismo, niilismo, determinismo e livre-arbítrio. Eu acho que tem muita coisa aí que dá para se discutir em cima desse livro. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, se inscreva para mais conteúdos como este, comente o que você achou e nos vemos na próxima. Um grande abraço.